Voltar à cidade onde nasci, cresci e vivi grande parte da minha vida devia ser reconfortante, mas não foi. Alguns anos fora bastaram para perceber uma coisa difícil de aceitar. Peniche parou no tempo. E isto não é metáfora, nem exagero. Bastou entrar na cidade para sentir que nada avançou e que muito ficou para trás. Lugares que antes eram motivo de orgulho, hoje parecem esquecidos, abandonados e deixados à própria sorte. Como se alguém tivesse desistido deles e da cidade junto. Logo na entrada me deparo com o Parque de Campismo, que nasceu num tempo em que a cidade ainda acreditava no futuro. Localizado numa zona privilegiada, foi durante décadas uma das principais portas de entrada para quem descobria Peniche pela primeira vez. Durante anos, funcionou como um ex-libris silencioso, cumpria o seu papel, recebia visitantes e ajudava a projetar Peniche como um destino acessível e aberto ao mundo. Mas o tempo passou e alguém se esqueceu dele. Sem investimento, sem modernização e sem uma visão clara para o turismo, o parque entrou num lento processo de declínio, que antes era acolhimento, transformou-se em degradação. A gestão pública pareceu desistir, não apenas de um espaço, mas de uma ideia de cidade. Hoje, o Parque de Campismo é o retrato de uma oportunidade perdida, não por falta de história, mas por falta de decisão. Poucos metros à frente surge mais uma ferida aberta. O Parque Aquático Sport Água nasceu quando Peniche ainda acreditava no lazer como projeto de futuro. Durante anos foi ponto de encontro de gerações, símbolo de modernidade numa cidade pequena que queria acompanhar o tempo. Hoje, tal como tantos outros espaços emblemáticos, o Sport Água é apenas ruína, encerrado, degradado e esquecido. Não faltou público, faltou gestão. O futuro foi abandonado antes de envelhecer. Como se o que está ruim não pudesse piorar ainda mais, temos Anal dos Corvos, cartão postal de Peniche, com seu restaurante imponente, onde a gastronomia local se cruzava com uma das vistas mais impressionantes sobre o mar. Durante anos, foi referência, orgulho e símbolo da cidade. Hoje, é apenas mais um edifício fechado, cheio de memória, cheio de potencial, vazio de vontade. Um retrato claro de uma cidade que soube criar bons lugares, mas não soube mantê-los vivos. Mas se achavam que já tínhamos batido no fundo, eis que surge um dos lugares que eu mais gostava de frequentar, o Forte das Berlengas. Um espaço que devia ser cartão de visita exemplar, mas que hoje sobrevive mais da fama do passado do que do cuidado do presente, sustentado apenas pela reputação e não pela preservação. Nem a tradição escapou. A festa de Nossa Senhora da Boa Viagem, durante décadas, foi o coração simbólico de Peniche, perdeu o brilho. Era mais do que uma celebração religiosa. Era identidade, fé, encontro e orgulho coletivo. A cidade parava para celebrar. Hoje, a festa ainda existe, mas existe cansada, tal como tantos outros símbolos de Peniche, mantém-se de pé, preso a um passado que nunca foi atualizado. Quem vem a Peniche tem obrigatoriamente de passar por aqui. Mas atenção, não é só um postal bonito virado para o mar, e muito menos um cenário perfeito para fotos. Quem vem à procura disso, com toda a certeza, chegou no lugar errado. O Forte Peniche não foi feito para likes, foi feito para doer. De frente para o Atlântico, este forte é menos postal e mais cicatriz. Já foi prisão, palco de resistência e depósito de silêncios forçados. Um lugar onde a história não pede licença, entra e pesa. Mas vamos voltar lá atrás no tempo, porque isto não apareceu do nada. Pouco mais de 50 anos após o descobrimento do Brasil, tem início a construção do Forte de Peniche no reinado de Dom João III, quando Lisboa ainda achava que dava para controlar o mundo com pedra e coragem. Não havia GPS, drones, nem satélites e o perigo vinha pelo mar, como manda a tradição. A obra demorou quase um século e só ficou pronta por volta de 1645. Era assim naquela época, tudo lento, absurdamente caro, feito sem tecnologia e com muita fé. Porque sem fé ninguém aguentava esperar tanto tempo. Foi construído para vigiar o mar e defender Portugal. Mas o tempo tem dessas ironias cruéis. Aquilo que nasceu para proteger, um dia acabou por aprisionar. Muitos anos depois, o destino virou a página e o pior, virou completamente o avesso. De repente, o forte perdeu o papel militar de proteger Portugal e ganhou outro mais sombrio, proteger o medo do governo. Gente que sonhou alto demais para caber dentro destas celas. A defesa militar virou prisão e não para criminosos, mas para quem ousava pensar. Fortaleza Militar, a jaula de silêncios, uma das prisões políticas mais temidas do país. Aqui não se prendiam criminosos, prendiam-se pensamentos, jornalistas, intelectuais, opositores, cabeças pensantes, gente cuja única culpa era ter ideias próprias. Ao invés de defender a pátria, agora servia apenas para atacar a liberdade. E é por isso que quem entra aqui sente um peso. Não é só pedra, é memória e, acima de tudo, é dor. Muita dor. E sabem o que mais me assusta? A sensação de que já vimos este enredo antes. Olho para o que se passa hoje no Brasil e é impossível não sentir um déjà vu histórico. Do outro lado do Atlântico, o roteiro parece exatamente
exatamente o mesmo. Gente a ser punida, não por crimes, mas por pensar. Opiniões viram ameaça. Perguntas incómodas passam a ser tratadas como problema de Estado. É como rever um filme antigo com um figurino novo. Mesmas práticas, mesma ânsia de controlar, mesma alergia ao pensamento livre. A história não apenas ecoa, ela berra e nós continuamos a fazer de conta que não percebemos. Sair daqui hoje me deixa um peso no peito. Este lugar guarda ecos de crimes, injustiças e silenciamentos que nunca deviam ter acontecido. É duro revisitar tudo isto. Quase parece um castigo emocional. Peniche merecia ser lembrada pela sua beleza, pela sua história de mar e coragem, não por uma nódoa que insiste em não desaparecer. Honrar a memória é importante, claro. Ignorar o que aconteceu seria uma traição à história, mas Peniche merece muito mais do que isso. Merece ar fresco, reinvenção e futuro. Chega de ser lembrada apenas pela dor. Peniche tem tudo o que muitas cidades gostariam de ter: mar, história, gente hospitaleira, localização privilegiada, identidade, memória e um nome forte. Mas parece viver refém de si própria, como se o passado fosse âncora em vez de base, como se preservar significasse não mexer, não arriscar, não reinventar. E quando uma cidade escolhe não se reinventar, ela não desaparece de repente. Ela vai sumindo devagar, aos poucos, em silêncio. Talvez não exista lugar que simbolize melhor esta contradição do que aquele por onde toda a gente passa, mas poucos conseguem realmente encarar. Tenho orgulho em ter nascido aqui, orgulho em ter crescido entre penicheiros, histórias e mar. Mas a verdade é dura. A cidade onde eu cresci ficou para trás e, infelizmente, o meu lugar já não é mais aqui.